Estimados e estimadas, depois de orarmos, pedirmos a inspiração de Deus, nós vamos iniciar nossa aula então, comentar. Eu gostaria de retomar, nós estávamos partilhando na última aula, dentre alguns objetivos, foi discutir a relação entre as áreas da teologia, Bíblia, teologia sistemática, pastoral, entendendo que homilética é um campo da teologia que está dentro de teologia prática e teologia pastoral. Por isso, eu compartilhei com vocês aqui os aspectos etimológicos da palavra. Nós vimos a questão da definição de homilética por dois autores, professor Luiz Carlos Ramos e também o professor Nelson Kirst, Os dois trabalham a homilética enquanto ciência e arte. Lembrem-se sempre disso. Homilética é uma área da teologia considerada em parte ciência e em parte arte. Depois nós vimos também que sermão é diferente de teologia. Sermão é diferente de pregação. Sermão é um tipo de pregação. Porque, baseado na afirmação do Nelson Kirst, nós entendemos pregação como toda forma de proclamação. O sermão, a prédica, a parênese, a homilia, seja qual for a palavra que utilizarmos, ela diz respeito a uma forma de pregação, que é o discurso, que é a peça oratória que nós utilizamos no ambiente cultico. Por isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Vimos que o sermão tem a responsabilidade de explicar o passado, interpretar o presente e lançar desafios, mensagens, aplicação para o futuro. Eu convidei vocês para que nos preocupássemos em ser pregadores e pregadoras radicais. Ou seja, ser radical não é ser extremista, mas é ir à raiz do significado de pregação. O que vem a ser pregação no sentido real da palavra. É pregar a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, nós precisamos de levar em conta princípios, meios e fins da pregação. Por isso, ao estudarmos homilética, nós precisamos pensar quais são os princípios, quais são os meios e quais são os fins dessa homilética. Enquanto princípio, nós vimos na aula passada, temos que levar em consideração os referenciais teológicos. Por isso, a nossa pregação precisa de levar em consideração a teologia bíblica. Se não é bíblica a nossa pregação, então não é pregação. Pode ser qualquer coisa, Pode ser uma aula, pode ser uma palestra, pode ser um passatempo, pode ser o que for, mas não é uma pregação. Para ser uma pregação, precisa de ser bíblica. Nossa pregação precisa de levar em consideração o conhecimento teológico, o conhecimento sistemático, o conhecimento histórico. Nós vamos pregar sobre Deus. Então, qual é a concepção de Deus que nós cristãos temos? Nós vamos falar sobre o desafio missionário. Qual é a compreensão missiológica que nós temos? Nossa pregação tem que ser cristológica. Ok, qual é a concepção de cristologia que nós temos? Ou seja, precisamos de uma compreensão sistemática
porque vamos pregar sobre o povo de Deus. Então, qual é a compreensão teológica de povo que nós temos? Qual é a compreensão de humano que nós temos, né? Antropológica. Qual é a nossa leitura da antropologia teológica? Senão nós pregamos um monte de coisa, menos teologia cristã. Precisamos também de levar em conta a história. Ou seja, nós não estamos iniciando o cristianismo hoje. Deus se relacionou com o seu povo no decorrer de todo o tempo e de toda a história. E houve, antes da teologia, vida, relacionamento com Deus. Então, houve vida antes desse texto que nós interpretamos. Nós precisamos de nos preocupar com isso. E nós precisamos também de levar em consideração a teologia pastoral. A teologia que olha para o presente e que começa a pensar aquilo que o texto bíblico ensinou, que a sistemática organizou, que a história nos apresenta, mas ela coloca como desafios para a nossa caminhada. Ou seja, a caminhada da pessoa ou da comunidade, ela precisa de levar em consideração estes aspectos. Nós temos ferramentas que nos ajudam com isso. Por isso, estudar é extremamente importante para aquele, para aquela que deseja ser pregador, pregadora. Não estou dizendo fazer sermão. Sermão é uma forma de pregação. Eu estou falando pregar. Se você deseja ser um comunicador, uma comunicadora do Evangelho, você precisa aprender a utilizar algumas ferramentas importantes. Dentre elas, a ferramenta de conhecer o texto bíblico, de visitar o texto bíblico, de conhecer aquela que é a fonte da nossa fé, a Bíblia. Então eu preciso de ir ao encontro dessa Bíblia, ir ao encontro deste mundo maravilhoso que é o mundo da Bíblia, e preciso de conhecê-lo. Há ferramentas que me ajudam num conhecimento melhor, numa compreensão do que o texto está querendo comunicar. Outra é entender que precisamos interpretar, colocar em contato esse mundo da Bíblia com o mundo da vida. Como que eu relaciono o texto com a vida? Como que eu dialogo? Né? Como que eu vou, então, entender aquilo que está escrito? O grande problema de querer levar ipsis literis o texto bíblico, sem uma contextualização, sem uma compreensão um pouco mais aprofundada, é que alguns textos, de forma alguma, nós vamos conseguir aplicar na vida de forma literal. Por isso, nós precisamos de ferramentas que nos ajudem nessa interpretação. E aí vocês conhecerão N possibilidades hermenêuticas, N chaves hermenêuticas. Viva! A Nelisa conseguiu entrar! Bom dia, Nelisa! Seja bem-vinda! Em nome de Jesus! Ó, fala a verdade. Gente, sempre depois que a gente entendeu o texto, que a gente compreendeu essa palavra, linkou ela com a vida, nós precisamos da pastoral. A pastoral é aquela que ajuda a construir essa ponte da interpretação para a aplicação disso no cotidiano. Então, como é importante termos clareza disso? Por que eu estou fazendo essas colocações ou relembrando estes princípios? Porque sem estes princípios nós não temos clareza de onde nós estamos e nem para onde nós
vamos, né? Mesmo que a gente tente, mesmo que você diga assim, não, eu vou pregar a palavra de Deus pura, eu sou uma pessoa muito séria no que eu prego, eu estou usando uma ferramenta exegética aqui, e aí você pode optar por qualquer exegese, né? Você fala assim, não, eu sou fundamentalista, glória a Deus, não, eu sou estruturalista, para mim, eu quando olho para o texto eu vejo, não, eu tenho uma leitura popular da Bíblia, para mim são as pessoas mais simples que olham para o texto e o texto se revela a eles. Não, eu sigo uma postura histórico-crítica, eu entendo que não importa qual seja a sua preferência no estudo exegético. O que eu quero deixar claro para você aqui é que a gente não tem como, eu diria assim, fugir da nossa subjetividade, sabe? Mesmo que a gente tenha toda a pretensão, muito do que nós fazemos tem caráter ideológico. Pode ser em alguns momentos consciente ou inconsciente. Por isso que você tem esses intelectuais da suspeita, século XIX, né? Depois início do século XX, você tem esses intelectuais que mexeram com a gente. Por exemplo, um deles foi Freud. Quando Freud vem com essa história de inconsciente, pré-consciente, consciente, é uma pena, porque no currículo de vocês, né, vocês vivem uma outra formação, vocês têm muitas matérias boas, entendeu? Matérias que eu não tive. Eu vou dizer assim, fantástica, mas por outro lado, abriu-se mão de outras. Quando eu estudei, nós tínhamos outras possibilidades, dentre elas, introdução a muitas disciplinas da área de humanidades, dentre elas, introdução à psicologia. Nós tínhamos uma carga muito grande de estudos da área de psicologia. Durante um ano, estudávamos sobre teorias da personalidade, né? Sobre Freud, Jung, Carl Rogers, sobre behaviorismo, quer dizer, várias possibilidades de compreender o ser humano. E aí quando você pega, vamos supor, uma linha psicanalítica, que olha para o ser humano e diz assim, ó, você está pensando que tudo que você faz é porque você decidiu? E você decidiu de forma, a partir da razão, foi uma decisão sua, consciente? Que nada. Isso está ligado lá a muitas questões internas. Então isso coloca a gente em suspense, né? Então muito daquilo que nós escolhemos para pregar pode ser consciente, ligado à nossa formação, ligado à nossa cultura. Gente, nós somos moldados por uma cultura e você não consegue desvencilhar disso. Você foi moldado pela sua criação. Um exemplo simples, vamos pôr na área da psicanálise, para ajudar vocês, né, a colocar isso um pouquinho mais próximo. A forma como você se relacionou com os primeiros cuidadores, por exemplo, com a sua mamãe, com o seu papai, com aqueles que cuidaram de você, ou seja, aquilo que fica marcado em você dos seus primeiros cuidadores, tem muito a ver com a forma como você interpreta a sua relação com essa ideia da paternidade de Deus. Então, algumas pessoas, quando você usa a palavra Deus é Pai,
elas vão puxar lá dentro delas, ainda que de forma inconsciente, essa compreensão de cuidado. Tem pessoas que tiveram boas experiências com seus cuidadores, outras nem muito. Por isso que quando a gente fala sobre o Deus Pai, algumas pessoas têm uma ideia de um Deus amoroso, cuidadoso, carinhoso, o que nós tentamos, trabalhar no texto lá, o Abba Pai, o papaizinho. Outros, quando fala que Deus é Pai, estão falando de um Deus severo, bravo. Deus é Pai, viu? Deus não é mãe, não. Deus é Pai. Então, imagine que muito daquilo que nós vamos ao encontro, mesmo que nós venhamos a utilizar as melhores ferramentas, é isso aí, cura interior nelas, Manassés. Então, quer dizer, pensem o quão importante é nós termos clareza dessas questões subjetivas, de que nós não temos assim uma decisão científica objetiva total. Então a gente se dedica ao máximo, mas precisamos de ter clareza, aquilo que nós comentamos lá na primeira aula, de que a gente não consegue a objetividade completa. Há uma carga de subjetividade. Quando eu tenho clareza dessa subjetividade. Um exemplo é como é que a gente escolhe os nossos sermões. Nós vamos chegar lá, Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar de onde vêm essas fontes de inspiração que nos ajudam a escolher aquilo que nós vamos pregar. Seja no contexto do culto, ou seja no contexto de qualquer outra experiência. O que nos leva a isso? Então, a gente precisa de levar em conta isso. E aqui eu já afirmo, Quando você opta por uma estrutura, você fala, não, eu sou fundamentalista, não, eu sou estruturalista, não, eu sou histórico crítico. Você já fez uma escolha ideológica. Então, a gente precisa de levar isso em consideração. A interdisciplinaridade é muito importante. Nós dialogamos. Como? A pregação, a homilética, é uma área da teologia prática. Ela é ciência, ela é arte. Muito do que a gente fala, estuda, está ligado a esse instrumental. Então não existe uma leitura neutra. Não, essa é neutra. Essa é bíblica, irmão. Irmão, eu quero dizer para você, essa é a interpretação bíblica, a única. Não toma cuidado com isso. Sabe, eu preciso como professor, como facilitador, ajudar vocês aqui nessa compreensão. Não existe uma leitura neutra. A forma como nossos irmãos, vamos pensar aqui, nossos irmãos do hemisfério norte da Terra, sejam os norte-americanos, os europeus, e essa a região considerada o norte ocidental, ela é muito diferente da interpretação do sul, de mundo, de cultura. Por isso, quando você vai interpretar a teologia, depende muito das lentes que você está colocando, depende muito dos óculos que você esteja utilizando. Ele vai te mostrar que não há uma neutralidade para essa leitura. Toda leitura ela é condicionada. E aí o que nós precisamos, o Poutilho que nos ajuda é entender. Nós temos uma verdade eterna. Nós temos uma revelação eterna. A Bíblia Sagrada é a mensagem que nós pregamos. E nós precisamos ir a essa mensagem revelada, tendo clareza que
uma das nossas abordagens é buscar nessa palavra respostas às perguntas humanas. Não é um estudo pelo estudo. O pregador, quando vai ao texto bíblico, ele vai buscando respostas às perguntas humanas. A pregadora olha para o texto e começa a buscar ali respostas para as perguntas humanas. Por isso não é lidar somente com a verdade eterna e não é lidar somente com a pergunta humana. Quem quer só falar a verdade eterna vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver com as perguntas, necessidades e aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque ele está preocupado com questões puramente teóricas. Pessoas que querem pregar apenas a partir da pergunta humana vão falar um monte de coisa, vão trazer mensagens de autoajuda, vão beber em várias fontes, vão falar de filosofia, vão falar de N possibilidades. Isso mesmo, paramos neste slide. N possibilidades. E aí, qual que é a grande questão? Nós precisamos de saber de onde nós puxamos a nossa fé, o nosso conhecimento. Por isso, Paul Tillich vai chamar o método de construção teológica, que ele acredita ser o mais importante, de método da correlação. É um encontro entre estes dois, entre a revelação eterna e a pregação a partir da pergunta humana. É essa correlação que nós devemos buscar na teologia e aí eu diria para vocês no nosso sermão. Tendo isso em mente, tendo clareza do que nós trabalhamos, nós então precisamos levar em consideração. Proclamamos a verdade, mas essa verdade tem que ser em resposta às perguntas humanas, ou seja, às necessidades. Aqui não é pergunta enquanto curiosidade das pessoas. Pastor, o senhor poderia pregar sobre... Eu queria entender melhor. Não, aqui nós estamos falando de perguntas existenciais, né? Qual a necessidade? Por isso, o pregador, a pregadora, né? Qual que era o papel do profeta na Bíblia? Vamos olhar aqui, nós até vamos conversar um pouco sobre isso. Quais eram as possibilidades homiléticas no decorrer da história, né? Uma delas foi a forma homilética do profeta. O que o profeta, como que seria o papel do profeta, ou qual era o papel do profeta? Navi significa aquele que vê de cima, né? Aquele que sobe em cima de algo e consegue enxergar mais longe. O profeta é aquele que está enxergando mais longe e vai então trazer uma mensagem. Profeta, na Bíblia, não quer dizer adivinhação. Não sei se você já teve experiência de ouvir pessoas, né, que no ato de profecia pensam que é adivinhação. Não é adivinhação, né? Profeta não tem nada a ver com ficar elogiando pessoas, né? Ficar, oh meu servo, eu te amo, você é lindo, bonito, maravilhoso. A ideia de profeta no Antigo Testamento, nós estamos falando de alguém que anuncia e denuncia. Por isso, muitas pregações são pregações de denúncia contra a liderança. Ai de vós, pastores, que ao invés de fazer isso, a maioria só enxerga o profeta como adivinho. E isso mesmo, né? Eu não sei se você na minha adolescência eu lembro disso, né? Não sei se você já passou por isso.
quando a gente está buscando, né, ter uma vida mais, eu digo assim, de mais compromisso com Deus, nós queremos uma busca de espiritualidade mais intensa, né? E a gente está ali, né, tentando se definir na busca por ser um homem, uma mulher segundo a vontade de Deus. E a gente acaba conhecendo mais pessoas, e aí algumas pessoas que têm ou vidente, isso mesmo, Aparecida, a gente acaba conhecendo pessoas, né, que têm alguns dons diferentes, extraordinários. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que eu conheci, que ela tinha o dom de profetizar nesse sentido de trazer uma palavra às pessoas. Só que ela também, de vez em quando, ela dava uma cutucada na vida das pessoas. Se era revelação divina, ou se é porque ela sabia da vida dos outros, ou seja, se é num sentido do Antigo Testamento de estar por cima e analisar e ver, fala, tua vida está errado, isso, o Senhor manda fazer, ou se era porque ela tinha alguma sensibilidade, vidência, não sei. Só sei que tinha coisa que ela falava. Gente, a gente morria de medo de ficar perto dela. Por quê? Porque tinha medo dela entregar os nossos pecadinhos e pecadões, né? Eis que te digo, de mim mesmo e não do Senhor. Muita gente tem disso aí, né? Fala de si mesmo. O Olívio comentou aqui, em Atos fala que alguns irmãos consolavam o povo, pois eram profetas, ou seja, profeta também consola, não fica só na cajadada. Isso mesmo, ele anuncia e denuncia. E muitos dos anúncios, por exemplo, a gente olha lá, né? O anúncio, vamos pensar aqui, Isaías, você tem denúncias e você tem muitos anúncios de paz, né? O Senhor vai fazer algo, o Senhor vai restaurar, né? Ou Jeremias, né? Você tem muitos textos no Antigo Testamento, né? De esperança que o Senhor vai fazer na vida do seu povo. Então, a gente tinha meio que esse medo, sabe? Eu diria assim, a gente falava, não fica perto daquela irmã não, porque se ela orar, ela vai... Então, eu diria, nós precisamos de levar isso em consideração. E aqui eu não quero menosprezar a espiritualidade de ninguém, pelo contrário, eu quero chamar nossa atenção para as nossas reflexões e sensibilizar de todos os lados. Quem muitas vezes é incrédula a algumas ações de Deus, ou a quem muitas vezes dão vazões a questões muito internas da humanidade. A homilética, então, ela tem um referencial acadêmico. Por isso aqui, gente, o nosso referencial não é o referencial do senso comum, do eu acho, eu senti, eu pensei. Não, nós estamos num ambiente acadêmico, nós estamos num ambiente universitário. Nós vamos partir de pressupostos epistemológicos, ou seja, de pressupostos de conhecimento da ciência e da teologia. E nós vamos fazer uma interface entre elas, ou seja, vamos espelhá-las, vamos tentar fundi-las, vamos ver onde não é possível fundir. Mas o nosso papel aqui é este papel. Não podemos ser o Senhor. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Não podemos, Senhor, achildo. Eu acho, né? A gente tem muito disso, né? O achômetro é muito aguçado de muitas pessoas, né? Então a gente precisa de uma abordagem acadêmica. Mas lembre-se sempre,
mesmo usando os pressupostos acadêmicos, científicos, teológicos, nós assumimos ideologicamente muitas questões. Manassés diz: tem muitos que se dizem profetas, mas querem profetizar só para aparecer. Por isso fazem no meio da multidão. Mas profeta pode chamar a pessoa à parte e entregar a mensagem. Depois, deixa a pessoa tomar uma decisão mediante a mensagem. Fica aí a palavra do Manassés nos exortando, nos chamando a atenção, né? E entender muito o que pensamos ou como nós de fato valorizamos a ideia do profeta. Então aqui nós vamos procurar referenciais teóricos que são da área da homilética, né? Sem imagem a conexão melhora, pois não sobrecarrega. Quem me ajudou com esse dado foi o Aparecido. Eu vou lá e reiniciar aqui. Eu gosto que vocês me vejam, a minha janelinha pequenininha aí, toda a minha expressão facial, toda a minha beleza matinal. Gente, pensem comigo os grandes desafios que nós temos como pregadores e pregadoras do Evangelho e que precisamos de levar em conta estes referenciais, que são os referenciais teóricos, os referenciais dos estudos na nossa área. Por isso, guardem, né? Façam um clique na mente de vocês, né? A interdisciplinaridade da homilética, nós podemos vê-la nesse quadro. Olhamos para o passado, temos a responsabilidade de explicar o passado. Para isso, utilizamos a exegese. Olhamos para o presente, precisamos interpretar este presente e por isso precisamos da ferramenta hermenêutica. Olhamos para o futuro, temos a tarefa de aplicar a nossa mensagem para o futuro, por isso precisamos da pastoral. Então, estes princípios que nós trabalhamos hoje são extremamente importantes para que você, eu e todo aquele que prega a palavra de Deus consiga fazê-lo. Não sem ideologia, porque a gente sempre vai optar por uma ideologia, seja consciente ou inconsciente, mas pelo menos dentro da nossa subjetividade, nós vamos demonstrar a seriedade, o nosso desejo de avançar um pouco mais na compreensão deste texto. Agora, se este é o princípio, estes são os princípios, qual é o meio, né? Qual é a forma? Olha, a principal forma de pregação de um sermão é através do discurso, da alocução, ou seja, é a nossa voz. Por isso, a gente pode aprender a lidar com a oratória. Olha, muitas lições da oratória nos ajudam. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do SENAC, o curso de alocução para rádio e TV. Como eu fazia programas de rádio na cidade de Marília, eu fiz por 3 anos programa de rádio lá na cidade, numa rádio comunitária. Era a segunda rádio da cidade, em audiência, né? E eu fazia um programa diário, todos os dias, às 8 horas da manhã, das 8 às 9, eu fazia um programa, o que a gente chama, né, programa para dona de casa, né? É aquele programa onde o comunicador
ele tem a responsabilidade de dialogar com a pessoa. A gente chama de programa de dona de casa, mas na realidade é um programa voltado para dialogar com aquele que está começando sua atividade, está mexendo na casa, aquele motorista que está dirigindo o seu carro, aquela pessoa que está lá na sua loja, abrindo a loja, iniciando suas atividades, uma pessoa que esteja fazendo caminhada e esteja ouvindo o rádio na sua caminhada. Então essa é uma oportunidade de conversar, dialogar com as pessoas. E nesse curso, né, a gente aprende, né, eu aprendi muito sobre a alocução. Como que a gente fala, né, como que a gente pode fazer o uso da nossa voz. Então, isso é muito... Eu não sei quem escreveu alguma coisa aqui, eu gosto sempre parecido. Professor, agora entendo a sua comunicação. Eu gosto muito dessa área, porque ela me ajudou e eu entendo a grande importância de sabermos falar, né? Então, para a nossa comunicação no rádio, vamos imaginar, a pessoa não tem imagem nenhuma. Você vai fazer ela criar do mesmo jeito que eu estou aqui falando com vocês, sem a minha imagem, apesar de vocês estarem olhando aí para o slide, mas vocês não sabem como está a expressão do meu rosto. Vocês têm minha voz. Então eu tenho que aprender a colocar o sentimento na minha voz. Então, se eu falo sorrindo, vocês vão descobrir que eu estou sorrindo por causa da forma que eu apresento essa questão. Saudosas telenovelas. Como também se eu fechar a minha cara, e se eu fechar o meu rosto, se eu abaixar aqui a minha testa, franzir a minha testa, a minha voz, ela já muda o jeito dela. Então, quando nós aprendemos a lidar com isso, tem gente que pensa, como a pessoa só tem acesso à minha voz, eu posso ler um texto. Se você não souber fazer a imposição, fazer uso correto, a sua locução fica uma locução muito ruim. Então, como você faz? Como você constrói? Por isso, um exemplo, quem sabe utilizar desses recursos na sala de aula. Por exemplo, lá na sala de aula presencial, quando os alunos estão conversando, falando mais alto, se um professor começar a falar mais baixo, os alunos vão diminuindo. Agora, você que está me ouvindo aqui, eu falando mais baixo, eu vou exigir de você um pouquinho mais de atenção do que aquilo que você estava ouvindo quando eu estava falando normal. Se eu estou falando normal, você tem uma forma de compreender o que eu estou falando. Quando eu diminuo o volume da minha voz, a altura, isso é diferente. Como também quando eu grito, e se você tiver com fome, você vai xingar agora. Falar, professor, por que o senhor faz isso comigo? Ou seja, a forma como eu imposto. Então tem gente que pensa que para um sermão ter unção, a pessoa precisa de gritar o tempo todo. Não, você precisa aprender a trabalhar a sua voz. Que susto, Iris! Até acordei! Gente, então a gente precisa aprender a trabalhar a nossa voz. A oratória, a retórica nos ajuda nessa construção do discurso e a forma como nós trabalhamos a nossa alocução, o nosso jeito de falar. E se é o sermão, é uma forma de alocução. Então vamos imaginar. A forma como nós falamos no púlpito é diferente da forma que nós falamos num ambiente da casa. Você vai fazer uma reunião, imagina, tem 6, 8 pessoas ali na sala, sentada no sofá, puxaram uma cadeira da cozinha, estamos ali, nós vamos fazer uma reunião de oração e você vai trazer
ali uma reflexão, uma pregação. A sua alocução ali é diferente da alocução lá do templo da sua igreja. E é diferente da alocução que você faz num ambiente muito tradicional, daquele ambiente que você faz que é um pouco mais descontraído. Às vezes, quando nós estamos numa congregação menor, com irmãos mais simples, que nós não estamos fazendo uso do púlpito lá em cima, nós estamos ali mais próximos, o jeito que nós apresentamos o nosso sermão, que nós fazemos a nossa locução, é diferente quando é uma igreja muito grande, o púlpito é lá distante, eu preciso só com o microfone que eu consigo fazer a comunicação da mensagem. Então, tudo isso nós precisamos aprender a trabalhar. Agora, gente, o sermão é só através da locução? Para ouvintes, sim! Porém, para as pessoas surdas, não! Porque elas não têm acesso ao som. Por isso, qual o principal meio homilético, de comunicarmos o evangelho à comunidade surda? Libras. No ano passado eu dei aula para a Eronice, inclusive eu sou o orientador do TCC dela. A Eronice, eu tive que preparar todo um material, e aqui fica uma dica para vocês. A igreja dos Mormons, eles têm um trabalho muito bem elaborado de preparação para pregadores em Libras. Não estou dizendo que é para você beber na fonte teológica deles, e nem para você ir para a igreja dos Mormons. O que eu estou dizendo é, eles têm um material de capacitação. Por quê? Porque a Eronice, a forma que eu precisava de ajudar, de facilitar o conhecimento dela de homilética, não tinha nada a ver, nem com a locução e nem com a questão própria de escrever um texto. Até porque a Eronice não escreve em português, A Eronice escreve em Libras. Por isso a gente precisa do intérprete. Qualquer trabalho que a Eronice faz, ela não entrega o texto que ela escreveu. Ela entrega o texto que o intérprete já traduziu ali. Porque a forma de comunicação é outra língua. A língua de Libras é outra. Então a Eronice, ela é surda. Ela não ficou surda, Ela não tem deficiência auditiva. Ela é surda. A pessoa que nasce surda, E ela tem essa questão, e ela precisa de aprender a lidar com essa surdez. E ela tem como primeira língua Libras. Português é a segunda língua dela. Então, é muito importante, se você um dia estiver lá na sua igreja, um ministério com surdos, e você falar, precisamos de capacitar melhor os nossos pregadores surdos, porque existem aqueles que são simplesmente os intérpretes, sem problema, o pregador está aqui, ele vai fazer interpretação. Agora, quando nós estamos falando de pregadores surdos, é importante que eles aprendam homilética, mas a partir da sua língua, a língua dos surdos, A língua brasileira de sinais, e ali eles possam pregar o evangelho. Então é muito importante que você tenha clareza. Mas espera aí, professor, o senhor não falou que pregação é toda forma de
de proclamação do Evangelho? Aqui eu falei do ambiente do sermão. Agora, pregação do Evangelho na internet é de uma forma diferente, tem a linguagem própria e o meio próprio, né? No jornal tem o meio próprio. Eu fico pensando, né? Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. E eu tenho visto esforços de pessoas que queiram de forma, eu diria assim, responsável, utilizar outros ambientes de proclamação do Evangelho, né? Nós podemos utilizar, sim, do humor para proclamar o Evangelho, né? Não estou falando que é para fazer o que alguns fazem aí, que aí é escrachar a nossa mensagem do Evangelho. Mas nós podemos usar de humor, né? Nós podemos usar de canais como o TikTok, o nosso canal do YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, né? Podemos ter um site, podemos ter programas de rádio, podemos ter programas de televisão. Agora, cada ambiente desse tem sua própria linguagem. Cada ambiente desse tem o seu próprio meio de comunicação. Podcast, ó, chique. Eu conheço um canal de podcast. Eu já fui 2 vezes lá falar. Podcast dos meus amigos. Ó, tá vendo? Eu posso ser aquelas garotas do rádio. Gente, antigamente, quando o rádio era ao vivo e você tinha os programas ali, gostou do jingle? Gente, eu tenho, para vocês terem ideia, eu tenho 57 gigas de material de rádio. De vinheta, eu tenho vinheta de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem, né? Eu tenho vinheta de programas, tudo gospel, tá? Gospel romântico, sertanejo, instrumental clássico, eu tenho tudo isso, né? Eu tenho materiais aqui e os meus programas que eu fazia, porque eu não fiz só esse programa das 8, eu fui ganhando espaço na rádio, eu empresto e tenho de monte aqui. Eu diria assim, eu tive o programa esse, que era o programa Dia a Dia, era esse programa que eu chamei aqui, né? A gente chamava no ambiente do rádio, né? Programa para dona de casa. Eu fazia um programa das 8 às 9 da noite, todos os dias, esse era gravado, eu produzia no próprio estúdio da minha casa e mandava na época por CD, por DVD, né? Não, eu gravava CDs, né? Então eu gravava os CDs, eu tinha minha mesa de som, tudo isso, eu gravava na minha casa e levava o programa de 1 hora prontinho para lá. O programa chamava EBA, 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 era Escola Bíblica no Ar. Então eu fazia programas de estudos bíblicos, né? E lá tinha momentos importantes. Fiz programa sertanejo na Rádio Cultura, que aí não era gospel, era uma rádio mesmo, AM, de sábado. Era outra linguagem, um programa sertanejo gospel. Ou seja, eu produzi muitos materiais para poder alcançar as pessoas. E o que acontecia? Quando eu recebia alguém na igreja de Marília, que era cantor, quarteto, essas coisas, gente, era muito legal, porque eu lembro, né, tinha um quarteto, eu tenho muitas vinhetas de um quarteto lá do Paraná, que eles vieram para a igreja. Eu falei, ó, vou combinar com vocês o seguinte, eu pago a churrascaria para nós, mas antes isso depois da escola dominical, né? Só que antes de ir para a escola dominical, antes da gente ir para a churrascaria, nós vamos ali na minha casa, no meu estúdio. E aí nós gravamos um monte de vinheta, né? Eles cantando em vozes, né? E esse pessoal é criativo demais, né? Para criar
jingles, coisas rápidas, né? Então isso é muito legal, né? A gente entender, né, essa ideia do mundo onde nós estamos comunicando o Evangelho, né? O meio onde nós estamos comunicando o Evangelho. Eu vou ver se eu consigo separar depois uma vinheta, né? A vinheta de abertura, para vocês terem ideia de como começava. A vinheta de abertura, ele tinha um som de um helicóptero chegando, né? Isso foi uma brincadeira que eu fiz no começo do meu programa, porque assim, os 2, 3 primeiros meses a gente brincava que estava chegando de trem, né? Então colocava um barulhinho de trem chegando, e eu falava, ô pessoal, hoje a viagem foi, e fui criando, né? O comunicador, ele cria, né, um laço com as pessoas. E aí eu brinquei, e agora nós vamos fazer uma campanha para comprar um helicóptero para o pastor. Eu quero um helicóptero para vir aqui para a rádio fazer o programa. E isso virou uma brincadeirinha, até que passado algumas semanas nós fizemos essa vinheta do helicóptero. E ela pegou tão forte assim, foi uma marca tão forte do programa, né? Que algumas pessoas, elas falavam assim, né? As pessoas mais simples, né? Falavam assim, ai pastor, eu não vejo a hora do helicóptero chegar na rádio para ouvir o programa. Então, você vai criando laços com as pessoas, criando uma certa imagem para elas, né? Então, isso é muito... Mas não pedia para a irmã jogar não, isso daí era o Zebete. O Zebete que falava, joga água nele, dona de casa. Comunicar a palavra do Evangelho. Gente, isso daqui é o fim da pregação. A finalidade, né? Qual que é a finalidade da nossa pregação? É comunicar a palavra de Deus. Pensem comigo, nós não temos outra... Tem gente que usa a pregação para fazer propaganda da igreja. Gente, ao invés de pregar o reino, ao invés de pregar Cristo, o nosso Salvador, as pessoas pregam suas comunidades, suas instituições, suas doutrinas, ou usa como um palanque político. É lamentável. Quer dizer, Benai está nos ajudando aí, dizendo, gente, vamos tomar cuidado. Estamos num período eleitoral, um ano eleitoral. Você começa a ver aí um monte de crente querendo espaços em igreja. Como precisamos ter cuidado? Então, comunicar a palavra de Deus aos homens, a palavra de Deus, com todas as nossas dificuldades de interpretação. Beleza, nós temos ciência disso, das nossas subjetividades, das nossas ideologias, e às vezes não temos consciência, mas o nosso objetivo é tentar fazer da melhor forma a comunicação do Evangelho. Nós vamos agora dar um tempinho, né? Vou dar 5 minutinhos de intervalo para vocês respirarem um pouquinho, tá bom? Ficarem livres do professor um pouquinho, e daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade à nossa aula. Você pode tomar o seu cafezinho. Escuta o cheiro, gente. Uai, não vem cair aqui não, ó. Isso aqui é o mancebo, ó. Aqui o coador e aqui o cafezinho. Gostaram? Nós é pobre, mas é enjoado. Fala sério. Gente, nós vamos tomando um cafezinho aqui, conversando um pouquinho entre nós, né?
Que coisa gostosa essa liberdade que a gente tem de brincar, de transformar esse tempo, que não é um tempo fácil, né? Não está sendo um tempo fácil para nós, né? De olhar, kkk, tem que ser qualidade mesmo. O professor saiu interior. Ah, claro, eu estou no grande centro, mas o interior faz parte de minha alma. Vamos lá, dando continuidade, qual o objetivo que eu quero agora com essa caminhada? Recapitular algumas questões e apresentar um breve roteiro do que seja praxis homilética. Isso daí a gente encontra no livro do professor Luiz Carlos, aquele que eu apresentei. Eu acho que uma grande marca da tese de doutorado dele é essa. Ele não fez uma história da pregação, mas ele apresenta um roteiro homilético, ou seja, quais os pressupostos homiléticos dos pregadores no decorrer da história, né? Então, nós vimos então na aula anterior agora toda essa questão, né? Acabamos de sair da aula agora e recapitulando, então ampliando um pouquinho aquilo que eu coloquei para vocês, guardem este quadro na mente de vocês: teologia bíblica, exegese, passado, explicação. Teologia sistemática, hermenêutica. Presente, interpretação. Teologia pastoral, pastoral. Futuro, aplicação. Olha, guardem bem este quadro. Por quê? Porque este quadro aqui, ele vai ajudar vocês muito na prova, certo? Na hora da prova, se vocês têm esse quadro, vocês vão conseguir entender melhor aquilo que a pergunta esteja fazendo ou que qualquer atividade que seja apresentada possa te ajudar. Então, muito disso terá a ver com dedução. Guardem bem esse quadro na mente de vocês. Gente, para não ser um pregador e uma pregadora idiota, e aqui eu não estou usando o termo idiota no sentido pejorativo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o sentido etimológico da palavra idiota. Idiota vem do grego e significa privado, pessoal, né? Essa palavra que significa privado, pessoal, ela foi tendo sua evolução linguística e dentro da própria sociedade grega, ela passou a designar pessoas que não tinham um trabalho público. Então você tinha quem trabalhava na vida pública e você tinha os que não trabalhavam na vida pública. Não havia demérito algum na ideia de ser idiota. Depois passou a ser considerado uma designação das pessoas comuns, uma pessoa que não tem um destaque, uma pessoa simples, né? Então, é uma pessoa que não tinha uma qualificação. E por fim, claro, esse sentido pejorativo que a gente usa hoje, que é o sentido do indivíduo ignorante, né? Ah, seu idiota! Aí é um palavrão, está xingando alguém. Mas eu quero usar essa palavra idiota dentro dessa perspectiva do sentido etimológico dela, né, de privado, de pessoal. Infelizmente, tem pessoas que acham que são a medida de toda a mensagem do Evangelho. Por isso, na hora que ele pega a Bíblia Sagrada, né,
ele vai lá e tem gente que ainda faz uso da bibliomancia. Vou falar baixinho aqui. Escutei falar, ó, presta, leiam meus lábios. Ó, meus lábios. Escutei falar que Wesley, em muitos momentos, se utilizou de bibliomancia. Se é verdade, se é mentira, eu não sei. Como diz lá o Alto da Compadecida, só sei que foi assim. Então, gente, o melhor não é fazermos uso da bibliomancia, né? O professor José Carlos deve saber, vocês perguntem. Professor, essa ideia, ele é amigo íntimo do Wesley. Gente, perguntem para ele em que contexto é isso, ou isso é mentira, ou isso é verdade. Mas vamos lá, o que eu quero dizer bibliomancia é aquele ato da pessoa, ela vai lá, abre a Bíblia e vem, aqui. Seria tão importante que a gente não olhasse para a Bíblia como uma escolha e uma interpretação apenas do meu eu, dos meus desejos. Então tem gente que acha, não, exegese, esses negócios aí, é o Espírito que inspira. Tem hora que é um espírito que eu não sei qual espírito que é, porque a pessoa fala algumas coisas que não tem nada a ver com a teologia bíblica. Não, mas o Senhor que me inspirou, eu senti do Senhor. Olha, existem umas sensações e uns sentimentos das pessoas que podem estar equivocados. É Deus falando, Deus Baal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, nesse tempo em que as pessoas interpretam a partir de si, né? Interpretam a partir da sua pessoa, do seu privado, da sua experiência, porque o Senhor falou para mim, testemunho, o Lucas comentou do testemunho, o Benai falou, testemunho. Quando eu começo a interpretar o texto bíblico a partir de mim mesmo, da minha experiência, né? Eu leio o texto, porque meus irmãos, na minha experiência, tem gente que é a medida de todas as coisas. Eu quero convidar você a não ser um pregador ou uma pregadora idiota. Seu idiota, não no sentido de xingar, mas no sentido de ter uma ideia muito pessoal, muito privada, né? Você prega só a partir de si mesmo. Eu quero te convidar a ter uma leitura mais ampla. Por isso, guardem esse slide, esse próximo slide é a frase do seu professor amado. Frase para encantar o coração de vocês. Vejamos nós, impostando a voz para comunicar com vocês. Somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Reverendo Paulo Dias Nogueira. Você ouviu na voz de Paulo Dias Nogueira as palavras de sabedoria. Gente, somente pessoas que de verdade valorizem o sermão, valorizem a pregação, valorizem a comunicação do evangelho, vão investir tempo preparando bem suas mensagens. Se o sermão é aquela falinha sem graça lá na hora do culto, porque o bom mesmo, meu irmão, o Espírito age mesmo na hora que o louvor está acontecendo. Ali no louvor Deus habita, glória a Deus. E é na hora da oração, é na hora da profecia, é nessa hora que o Espírito age, aleluia.
se a gente tem uma ideia de que as outras partes do culto são importantes, mas a pregação, nossa, a pregação é chata. Quem vai pregar hoje? Ah, não, nossa. Se a gente não dá valor ao sermão, se a gente mesmo não gosta do sermão, a gente não vai preparar o sermão com esmero, com dedicação, né? A gente não vai preparar ele com eficiência, ou seja, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com a nossa dedicação. Sabe o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai ocupar o tempo. Vai fazer no joelho. Sabe? Sabe o que é um sermão no joelho? Não é que a pessoa estava de joelho em oração ali preparando, não. É quando a pessoa senta, cruza a perna, pega um papelzinho e escreve 2 minutos antes de começar ali o culto, um apontamento, lá o texto que vai falar, né? Ainda quando escreve, né? Então, imagine só, eu e você, como pregadores e pregadoras, precisamos de pessoas falam aqui, fazendo as coisas. Coloca o papelzinho em cima da coxa e escreve ali. Então o que acontece? Se eu não valorizo, eu não invisto. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquilo que eu dou valor, aquilo que eu coloco valor, né? É naquilo que eu deposito o meu coração. Então, se a pessoa valoriza esse momento da mensagem, sabe a importância da mensagem. Gente, a mensagem tem vários papéis na vida da igreja e da sociedade. Vamos por o sermão em si, que é uma forma de pregação. Ele pode exortar, ele pode consolar, ele pode ensinar. Quantas coisas o sermão pode fazer? Mas eu preciso de preparar bem. Quando as pessoas não preparam bem seus sermões, sabe o que acontece? Elas, e aí algumas pessoas utilizam a expressão inspiração para aquilo que se chama improvisação. Para que um sermão seja inspirado, ele não precisa de ser improvisado. Ele pode até ser improvisado. Em alguns momentos, a gente não tem tempo hábil. E quero dizer para você, olhe bem nos meus olhos, tire o slide e coloque a minha imagem. Olhe bem nos meus olhos. O Papai do Céu sabe quando você não teve tempo de preparar a sua mensagem. O Papai do Céu sabe quando você foi pego de surpresa e não preparou. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Papai do Céu também sabe quando a gente faz a coisa de forma relaxada. Então, se você valoriza este momento de pregação da palavra, seja no culto, seja em qualquer lugar, prepare-se. Prepare a palavra, porque Deus sabe de todas as coisas. Não confunda inspiração com improvisação, né? E eu já improvisei muitos sermões, mas eu quero dizer para vocês, e creio que Deus age na improvisação da gente, mas para isso a gente precisa de ter repertório também, né? Então, improvisar um sermão significa que você vai fazer utilização do seu repertório. E aí, claro, você não vai inventar de pregar um sermão que você não domine nada. Então, o improviso está dentro daquilo que você já conhece um pouco. Agora, eu e você somos chamados a preparar com seriedade aquilo
que Deus nos chamou a fazer, proclamar o Evangelho. Tem pregador e pregadora que mudam de texto, mas pregam o mesmo sermão. Essa é a verdade. Como não prepara, o repertório dele é pequeno, ele lê o texto, ela lê o texto e prega a mesma coisa. Muda o texto, mas a fala é a mesma. Né? Então isso é muito importante. Vocês estão falando um monte de coisa aqui, deixa eu me atualizar aqui. Atualiza. Virgem Santíssima, Nossa Senhora dos Sermões. Eita, quem Deus Pai? Olha aí, profeta, livrai-nos do mal, amém. O mal, amém, esse super-herói é um mal, amém mesmo. Deus me defende, defenderei. Professor Edward Bonds diz em um de seus livros que sermão não se faz com algumas horas, se faz com uma vida, trazendo a ideia da bagagem que devemos somar ao longo de toda a caminhada. Sem dúvida, Olívio, eu diria assim, toda a área de conhecimento da gente está ligada a isso, né? Vocês estão fazendo aula com o professor Eber, isso, no mesmo módulo que o meu. Eu não sei se ele já comentou, ele ainda vai chegar lá, a expressão, né, comunidade aprendente. Nós somos seres aprendentes. Nós nunca estamos prontos. Nós vamos nos formando, né? Eu gosto muito de uma frase do Cortella. Eu uso ela quando eu dou palestra sobre velhice, né? Aqui, acredito que uma grande parte de vocês sabem, minha dissertação foi na área de teologia pastoral, teologia prática, né, pastoral, e eu trabalhei a questão do fenômeno do envelhecimento e eu abordo muito sobre a velhice. E eu gosto de dar palestras sobre a velhice. E lá eu gosto de citar uma frase do Cortella que eu acho muito legal, que é a seguinte: nós não nascemos prontos e vamos envelhecendo. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Por isso hoje eu sou a versão mais nova de mim mesmo, às vezes ampliada. Se há algo de velho em mim, é o que está no passado, porque o hoje é o que eu tenho de mais novo. Bonito, né não? O cara é fera, eu gosto de ouvir ele, né? Ele traz algumas coisas fenomenais, né? O Aparecido falou aí, né? O hábito não faz o monge, né? Tem um ditado. Então não é simplesmente o fazer por fazer, né? Não espere pelo epitáfio, isso mesmo. Esse é um dos lugares onde ele colocou, né? Ele, na realidade, como ele produz muitos programas para a CBN, ele pega então as palavras dele e depois vai juntando em vários livros, né? Então ele tem muitos livros legais. Eu dei para a Bia um livro do Cortella para adolescentes, filosofia para adolescentes, né? E ela gostou muito, né? Então vale a pena investir na reflexão, né? Das nossas crianças. Eu gostaria que a gente tivesse clareza disso. Nós precisamos de valorizar o sermão, e para valorizar o sermão eu preciso e aí vem então um grande desafio para nós. Eu preciso de compreender qual é então a minha responsabilidade enquanto pregador, enquanto pregadora do Evangelho. E aí entra eu diria assim, uma responsabilidade grande, que é saber como que foi essa pregação no decorrer dos tempos. Professor Luiz Carlos
e eu quero então apenas comunicar a vocês aqui, né? O professor Luiz Carlos, ele vai apresentar então no seu livro, que é a tese doutoral, o que ele chamou de roteiros homiléticos. Enquanto muitos dos nossos homiletas e pessoas que escrevem manuais de homilética, manuais de pregação, começam a pregação a partir do cristianismo primitivo, o professor Luiz Carlos começa com o Primeiro Testamento. Ele vai falar do Primeiro Testamento. E ele vai discorrer no decorrer da sua tese doutoral sobre quais são os roteiros homiléticos apresentados no decorrer da história. Então eu paro por aqui. Na próxima aula nós retomaremos a partir daqui, né, dessa apresentação do professor Luiz Carlos. Eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre essas formas de pregação no decorrer da igreja, no decorrer no decorrer da história do povo de Deus, e depois apresentar um material adicional para que vocês possam ler depois e compreender melhor. E assim estaremos avançando. São 9h02. Vocês daqui a pouquinho têm mais aulas. Eu desejo que vocês possam respirar profundamente. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer alguma colocação, guarde aí para a gente apresentar na próxima aula e dialogar um pouquinho. Eu termino por aqui, desejando a vocês um bom final de semana. Próxima aula já é terça-feira, né? Beijo a todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe, bom final de semana. Obrigado, Manassés. Gente bonita, amo vocês. Eu chego empolgado aqui para dar aula. Quero dizer para vocês, eu amo, eu me empolgo, sabe? Eu fico aqui na frente desse computador imaginando cada um de vocês despenteados, todo bagunçado, não escovaram o dente, outros todo arrumadinho, maquiado, acordaram 5h30 da manhã, se maquiaram, tudo bonitinho para assistir minha aula. Então eu fico imaginando vocês aqui. Espero estar colaborando com vocês. Quero ser um canal de bênção e mais do que um professor. Quero ser um irmão em Cristo, que a gente vai sair pelo mundo pregando o Evangelho. E lá quando eu for bem velhinho, né, e eu puder visitar a igreja de vocês, ver vocês pregando, poder olhar e dizer assim, me lembro quando eram alunos de teologia. Beijo! Tchau, tchau!